Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que 2020 será extraordinário para essa igreja, amém? Tem grandes coisas do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Abaixa sua cabeça um pouquinho. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós já Te adoramos com canções, com os hinos, com louvores. Nós adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós adoramos o Senhor lembrando, Pai, tudo que o Senhor fez há 15 anos atrás e vem fazendo. O Senhor nos ensina a nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Nós entendemos que vendo tudo que o Senhor já fez, nós sabemos que ainda é só o começo e muito mais ainda o Senhor fará por essa igreja e por essa cidade. Mas, Pai, nós queremos de fato agora ouvir ainda mais a Tua voz, que a voz do homem se cale e que a Tua voz, a voz como um trovão, a voz do leão da tribo de Judá seja ouvido, que o leão ruja essa noite, que o homem desapareça, que o Senhor cresça. A Tua palavra viva, poderosa, eficaz, ela penetra em nossos corações, ela causa transformação, ela causa mudança. A lâmpada para os nossos pés é luz para os nossos caminhos, que ela abra os nossos olhos, e Pai, que possamos ser mudados e transformados, levados a níveis maiores para a honra e para a glória do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Querido, abre comigo em Números capítulo 13. Eu estou me sentindo em casa e eu acho que isso não é muito bom para você. Né? O pastor Luiz Carlos falou, tem até 9 horas, amém. Isso não é muito bom, pastor, falar que eu estou em casa. Vamos lá, queridos. Números capítulo 13, a partir do versículo 26. Nós vamos ler do 26 até o 33 e Números 14, do 1 até o 9. Vou ler na nova versão transformadora. Diz assim, a partir do 25, perdão. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral no mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Números 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel:
A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Aleluia. Queridos, hoje é dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Você está aqui hoje, dia 18 de janeiro, às 8h10 da noite, e não é por acaso. O ano de 2020, ele ainda está no começo, e algo novo, algo diferente do que nós fizemos em 2019 pode ser feito a partir de hoje. Eu tenho certeza que você tem planos para a sua vida, eu tenho certeza que você tem metas para a sua vida, eu tenho certeza que você tem alvos para a sua vida. Mas talvez os alvos que eu e você, nós temos feito, os propósitos que nós temos pensado, imaginado, muitas vezes não se cumprem nas nossas vidas, porque não há uma atitude nova, as mesmas atitudes continuam sendo feitas. Deixa eu falar, se você quer algo novo, precisa fazer algo novo. Se você quer algo novo da sua parte, se eu quero algo novo da parte de Deus, eu preciso fazer algo novo, eu preciso mudar as minhas atitudes. Por isso, um tempo novo, como esse que você está vivendo, são 15 anos, um tempo novo, requer uma nova atitude. Você vai ver até o final que, aliás, na verdade, não é uma nova nem atitude, é uma mudança de chave, uma mudança de mente, que pode transformar a minha vida e a sua vida. O ano de 2020 pode ter começado em 1º de janeiro, mas para você, o ano de 2020 pode começar hoje. Tem até café aqui, ó. Meu Deus do céu, obrigado. Depois vocês acostumam mal, aí você vai ver, pastorzão, você vai ver. Você conhece aquelas pessoas que pensam somente negativamente? Você conhece pessoas assim? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes nós estamos do lado dela, mas a negatividade dela muitas vezes nos afeta. Falam e pensam somente negativo, negativo, negativo. Você chega a dar o bom dia porque o seu dia acaba ali. A pessoa começa a murmurar, reclamar, e aquela negatividade toda, aquele pensamento negativo, acaba muitas vezes te afetando. A Bíblia diz assim, Provérbios 23, 7, a parte A: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Quantas vezes eu e você falamos assim: eu não sou capaz de fazer isso. Talvez você já falou: eu nunca vou conseguir um emprego desse. Talvez você já falou e pensou: eu não sou bom bastante para fazer isso. Ou então você pensou: eu nunca vou conseguir um namorado, uma namorada, um casamento saudável, uma esposa, um marido. Ó Deus falando. Sabe qual que é esse sentimento de negatividade? Existe uma consequência para isso. A consequência é frustração. Pessoas frustradas são pessoas tristes. Pessoas frustradas são pessoas que não creem em nada, e muito menos na palavra de Deus, naquilo que Deus fala acerca de você mesmo. A negatividade atrai a frustração sobre a sua vida, e você se torna alguém triste, alguém negativo, alguém difícil muitas vezes de se lidar. Se você pesquisar, você vai ver que você vai encontrar exemplos de pessoas que chegaram ao patamar de sucesso na sua vida, mas que antes passaram por inúmeras dificuldades. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele disse que ele tentou, diz a história que ele tentou mais de 1000 vezes até chegar no resultado final. Um dia falaram para ele assim: Thomas, você falhou mil vezes para alcançar a lâmpada. Ele falou assim: eu não falhei, eu fui ensinado 1000 vezes para chegar ao sucesso. Entenda, filho, a situação pela qual você passa hoje é para levar você a um patamar mais alto. A situação no seu casamento hoje
para te fazer mais forte. E lá na frente, o que você passa hoje, a ferida aberta na sua vida, que está sendo curada e será curada, será lá na frente um instrumento poderoso de Deus no agir de outras vidas. Deus, Ele não erra. Deus não erra. Sabe, sinto que existem muitas pessoas aqui com esse sentimento de eu não posso, eu não sou capaz. O Senhor quer curar o seu coração essa noite. Ayrton Senna, ele diz assim: na adversidade uns desistem, enquanto outros batem recordes. Ou recordes. Números capítulo 13, nós estamos diante de uma passagem extraordinária da palavra de Deus. Deus, Ele liberta o povo do Egito. Deus caminha junto ao povo do Egito durante 40 anos. O Senhor vem e de fato adiante às margens da terra prometida, às margens de Canaã. O Senhor simplesmente dá um passo para entrar na terra prometida. O povo esquece da promessa de Deus. Moisés, ele pega 12 espias, cada um das tribos de Israel, entre eles Josué e Calebe. Moisés fala assim: eu quero que vocês vão e vocês façam um reconhecimento da terra. Eu quero ver que vocês tragam de fato a promessa, se naquela terra é terra que produz leite e mel. O problema maior começa aí. Deixa eu te perguntar, quem prometeu a Abraão que a terra que Deus levaria, que ele levaria, emanaria leite e mel? Quem prometeu? Deus. Agora deixa eu te falar, por que o homem tem que mandar espias para fazer um reconhecimento de algo que Deus já prometeu? Moisés manda esses espias, eles ficam lá durante 40 dias e eles retornam da terra de Canaã. Eles retornam com as porções. A Bíblia fala que eles retornam com algumas versões, dizem com os frutos. Outras versões dizem com os cachos de uva. Outras versões falam que eles retornam com as romãs em suas mãos. Algumas versões falam um pouquinho mais acima que eles levavam os cachos nas costas, mas os cachos de uva eram tão pesados que eles largaram os cachos. Ou seja, aqueles 12 homens estavam trazendo nas mãos os frutos, os resultados, a crença verdadeira de que aquilo que Deus havia prometido, Deus havia cumprido. Sabe, queridos, muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós temos os frutos de Deus nas nossas mãos, mas nós não cremos nas promessas de Deus para as nossas vidas. Aqueles homens voltaram trazendo a certeza absoluta que aquela terra era boa. Se houvesse ou se havia ainda alguma dúvida, aqueles homens tiveram a certeza nas suas próprias mãos: essa terra é boa. Eu quero falar com você hoje 3 pontos. Para chegar a uma atitude certa, eu tenho que primeiro deixar de tomar 2 atitudes, ou mudar a minha vida em 2 situações. Nós estamos diante de um povo que tem as promessas nas mãos, mas não crê na promessa de Deus. A primeira coisa que eu quero falar com você é que nós, diante dessa situação, a primeira atitude que eu e você, nós não devemos ter, que nós precisamos mudar, é parar de enxergar problemas. A palavra de Deus fala assim, Números capítulo 13, versículos 27, 28 e 29. Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato, uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Queridos, aquele povo, ele havia presenciado muitas coisas, muitos milagres de Deus.
Aquele povo, ele viu o mar se abrindo, aquele povo viu a nuvem descendo, a coluna de fogo subindo e acompanhando aquele povo no seu caminhar durante o deserto. Aquele mesmo povo, ele viu o alimento caindo do céu, viu as aves sendo servidas como alimentos. Eles já tinham visto tanta coisa linda da parte de Deus. E eu fico imaginando Moisés como líder daquele povo, todo lançando uma visão para eles. Fico imaginando Moisés diante de um monte falando, isso é coisa minha, tá? Não está na Bíblia, isso é viagem na maionese minha. Eu fico imaginando Moisés subindo num monte e falando para cerca de 3, 4 milhões de pessoas: ei, a terra que nós vamos é boa, o Senhor disse que nós vamos conquistar, há uma terra prometida. E aquele povo todo diz: amém, nós estamos com você, nós cremos em Deus. Moisés então se enche de força, de motivação, mas no meio do caminho, aquela toda motivação passa por muitas vezes problemas. Eles peregrinaram 2 anos no deserto. Eles chegam perto da promessa. Moisés envia 12 homens para fazerem um reconhecimento da terra. Eles retornam com suas mãos cheias de frutos, uvas, romãs. Mas mesmo assim, com os frutos da terra prometida nas suas mãos, eles enxergam somente problemas. A frase deles é o seguinte: nós estamos com fruto, a terra emana leite de mel, leite e mel, porém a gente não pode conquistar. Porém, existem gigantes. Porém, o povo de Enaque está lá. Os gigantes de Enaque estão da descendência de Enaque. Os amalequitas estão lá. Os jebuseus estão lá. Os amorreus estão lá. Entenda bem, eu não estou falando que seria simples a conquista da terra prometida. Eles teriam que lutar por aquela terra. Os povos que latiam naquela terra eram povos acostumados a guerrear. Gigantes como o povo de Enaque. Aliás, se você for estudar Golias, ele tem a sua descendência justamente desse povo. Mas você se lembra o que aquele povo tinha nas mãos? Eles tinham os frutos daquela terra. Era a promessa se cumprindo diante dos olhos deles. Aqueles frutos, aquelas uvas, aquelas romãs falavam que a terra era boa, falavam como a terra produzia, falavam de como a terra era farta. Esses frutos estavam dizendo para eles que a descendência deles ia viver bem. Aqueles frutos estavam concretizando a promessa de Deus lançada sobre a vida deles quando eles saíram do Egito, lançada lá atrás na vida de Abraão e se cumprindo Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham as promessas nas suas mãos, mas preferiram enxergar problemas. Aliás, como aquele povo enxergava problemas? Muitas pessoas, muitas vezes como eu, como você, como nós queremos as promessas de Deus, mas não queremos lutar para conquistar essas promessas. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas nós não simplesmente nos dispomos a dar um passo para o lado e fazer alguma coisa diferente para que Deus cumpra a promessa dele em nós. Nós simplesmente sentamos e falamos: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, fulano é melhor que eu, ciclano é melhor que eu. Quantas vezes você já pensou assim? Deus te deu um talento, por exemplo, de tocar, de cantar, e você olha para a pessoa do lado e fala: essa pessoa é melhor que eu, fulano é melhor que eu. Ei, Deus chamou você, não ciclano, nem fulano. Ciclano também Deus chamou, mas Deus quer algo na sua vida. A promessa é sobre a sua vida, Deus está te chamando. As promessas estão nas suas mãos. Pare de enxergar problemas. Você pega a história de Davi e Golias, você conhece a história, 1 Samuel, capítulo 17. No capítulo 16, Samuel chega à casa de Jessé, ele unge Davi, a mando do Senhor. Jessé então fala para Davi: Davi, vai lá no campo, vê como seus irmãos estão, eu quero saber como está acontecendo na guerra. A Bíblia fala que Davi, ele chega no exato momento em que Golias está fazendo o seu desafio habitual. Golias ficou 40 dias, a parte da manhã e a parte da tarde, dizendo a pergunta para aquele povo, para aquele exército de Israel: ei, tem homem aí?
Davi chega nesse exato momento. Havia um exército, 40 dias, ouvindo a intimidação de um homem. E a Bíblia fala que chega um homem franzino, pequenininho, e ouve: tem homem aí? Ele se vira para o lado e fala: quem é esse incircunciso para falar do Deus vivo? Um exército inteiro viu um grande problema, Davi viu uma grande oportunidade. Um exército inteiro viu o gigante Golias. Ele tem uma cabeça grande, ele tem um ombro grande, ele tem uma perna grande, ele tem uma espada grande, ele tem uma lança grande, ele tem um escudo grande. Davi não viu nada disso. Davi olhou e falou: ei, esse cara tem uma testa grande, é aí que eu vou acertar a pedra. Meu irmão, pare de enxergar problemas e comece a enxergar oportunidades que Deus te dá. Deixa eu te perguntar, convenhamos, cara, você acha mesmo que foi por acaso que Davi chegou bem na hora que Golias estava fazendo um desafio habitual? Você acha mesmo? Ou você acha que não tinha um dedo, uma mão, um braço, um corpo inteiro de Deus nessa história toda? Deixa eu te falar outra coisa. Por que você acha que está passando por esses problemas, por essas situações? Você acha mesmo que é ocasional? Você acha mesmo que é coincidência? Ei, com Deus não existe coincidências. Com Deus existe processo, e processo é tratamento, e tratamento gera resultados. Aleluia. Aleluia. Davi era um visionário. Davi não viu gigantes. Davi viu uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Deixa eu te falar, se os problemas na sua vida parecem gigantes, as promessas de Deus são infinitamente maiores que eles. Deixa eu te perguntar algo, e aí você faz uma autoanálise. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Deixa eu te perguntar outra coisa. Como era a sua vida antes do teu encontro com Jesus? Quem você era antes de Jesus te encontrar? Talvez você está aqui essa noite e ainda não tem Jesus. Como você era antes que você entrou aqui nessa igreja? Deus tem feito tantas coisas na minha vida e na sua vida, queridos. Ele tem mostrado a você tantos os frutos da promessa dele sobre a sua vida. Mas a questão é que muitas vezes nós só enxergamos problemas. A sociedade, o mundo aí fora é assim, o padrão do mundo é assim. Quantas vezes você se pega com a mesma atitude desses espias, com a mesma atitude daquele exército de Israel? Ao invés de olhar para os frutos, olha para os problemas. Ao invés de olhar para Deus, olha para os problemas. Ao invés de olhar para o Senhor, olha para os gigantes. Quantas vezes você se pega assim? Deixa eu falar algo para você. Faz algo profético agora. Olha para suas mãos. Olha para ela. Existem das duas sobre a sua face, e comece a olhar para elas. Quais frutos que Deus já entregou na sua vida? Quais frutos que o Senhor está colocando sobre a sua vida? O Espírito Santo está falando com alguns aí. O que Ele tem colocado sobre você, filho? O que Ele tem colocado sobre você, filha? Por que ao invés de você pegar suas mãos, colocar nos bolsos e guardar a promessa, você não simplesmente crê e acredita na promessa de Deus sobre a sua vida? O que Deus tem colocado sobre você? Talvez está na hora de você parar de olhar para os problemas e fixar naquilo que Deus já fez e está fazendo por você. Será que não é tempo de parar de reclamar e de fato começar a batalhar por aquilo que Ele tem te prometido? Será que não é hora de começar a batalhar pelos seus sonhos? Será que não é hora de começar a batalhar pelos seus planos? Talvez você esteja muito bem representado por aquele povo de Israel. Talvez você esteja bem representado por Davi.
Talvez você esteja representado pelos 10 espias, talvez você esteja representado por Josué e Calebe. Quando aqueles espias, com os frutos nas mãos, tiraram os olhos das promessas, passaram a enxergar problemas. Deixa eu te falar, quando você tira os olhos das promessas, você só enxerga problemas. Alguma coisa precisa mudar em mim, em você nessa noite. Comece a fixar seus olhos nas promessas de Deus na sua vida. Se permita lembrar daquilo que te dá esperança. Deus não te trouxe até aqui à toa. Você não está aqui hoje, dia 18 de janeiro, à toa. Você não viveu o que viveu à toa. Tudo que você passou não foi à toa. Quem você se tornou hoje não é à toa. Então pare de falar assim, eu não sou capaz. Pare de falar, eu não posso. Pare de falar, eu sou ruim. Pare de falar, a pessoa é melhor que eu. Ei, Deus criou você exatamente como você é, para um propósito exato que Deus tem para a sua vida. Olha para suas mãos mais uma vez. Diz assim, mas diz em voz alta: não há nada de errado comigo. Eu posso todas as coisas diante das promessas que Deus tem para mim. Eu sou capaz. Eu posso. Eu não vou me rebaixar, porque quem me chamou é infinitamente maior do que os meus problemas. Amém. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Dois, quando eu só enxergo o problema, a atitude seguinte que eu tenho é de desistir de lutar. Uma pessoa que só enxerga problemas, vai chegar a hora que essa pessoa não vai mais aguentar, e a decisão, a consequência final é parar. Deus não te fez para parar, Deus te fez para avançar, Deus não te fez para ficar nesse lugar, Deus te fez para levar a lugares mais altos, porque os caminhos deles são mais altos, porque os pensamentos deles são mais altos e maiores a seu respeito. Você não pode parar. Olha o que a palavra de Deus fala, Números 13, versículos 31, 32 e 33. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Olha o que Calebe diz: não podemos enfrentá-los. Aliás, o povo lá dizia, o povo de Israel, perdão, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. A frase principal de uma pessoa que só enxerga problemas é: eu não posso. Quando você diz eu não posso, você está dizendo eu vou parar de lutar. Quando você diz eu não posso, você está dizendo eu vou desistir. A terra prometida estava perto, porém quando eles disseram eu não posso, a promessa ficou distante. É como uma ilustração, não sei se você já viu, um homem numa mina coloca o seu machadinho para cavar um diamante, ele vai cavando, ele pega um pano e do suor começa a enxugar seu rosto e vai cavando, novamente ele para porque é cansativo, ele enxuga o seu rosto, ele vai cavando, e ele não encontra diamante, ele não encontra ouro. A ilustração diz que se ele tivesse dado mais uma cavada, ele encontraria o diamante e o ouro, mas ele simplesmente fala: eu não vou encontrar ouro aqui, eu vou embora para minha casa. Quantas vezes nós estamos diante, a um passo daquilo que Deus prometeu para nós, nós simplesmente damos as costas e voltamos falando: eu não posso, eu não consigo, eu vou desistir. Quantas vezes nós falamos isso, nós pensamos assim e nós agimos assim. Sabe, certa vez, lá na nossa igreja, todo ano nós temos um programa
chamada Casa de Paz. As casas na cidade, nós convidamos amigos nossos, parentes, colegas da igreja, enfim, fora da igreja, fora do hospedeiro, fora das células. Nós convidamos pessoas que são amigos, parentes, conhecidos e não conhecidos, a abrirem suas casas durante 7 semanas. Nessas 7 semanas nós damos um estudo para essas pessoas. Estudo curto, simples, rápido, coisa de 10, 15 minutos no máximo. Nós damos o estudo explicando o sentido da vida, quem Deus é, enfim, e termina com a entrega do seu coração, do coração da pessoa a Jesus. Uma vez a gente estava fazendo, ano passado, ano retrasado, se não me engano, estávamos fazendo, eu e minha esposa, nós estávamos numa casa de paz, e a minha esposa ministrando o tópico, e aí, a família reunida, 5, 6 pessoas, e eu olhei para o lado, tinha um aquário. O aquário tinha um peixe. De verdade, eu olhei para o lado, como se aquele peixe começasse a falar comigo. Sabe, aquele boquinha assim? Vai, estou ouvindo, pode falar. Eu olhei para aquele peixe, naquele aquário sozinho, um aquário pequeno, não muito grande, e aquele peixe começando a nadar sozinho dentro do aquário. É como se aquele peixe estivesse olhando para mim e fala: ei, me tira daqui, eu não aguento mais ficar aqui. E minha esposa dando o curso e eu batendo um papo com o peixe. E aí, me tira daqui, Léo. Eu estou há tanto tempo preso nesse aquário. Eu não aguento mais ficar aqui, eu quero sair daqui. Sabe, meu irmão, parece que quanto mais eu ficava olhando para aquele peixe, mais ele falava: me tira daqui. Aquele peixe, ele parecia querer fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, mas ele tinha um aquário chamado eu não posso. A frase eu não posso é o aquário de todas as pessoas que desistem de lutar. Quem só enxerga os problemas desiste de lutar pelas promessas. Talvez hoje você está preso nesse aquário. Você tem um oceano, mas no oceano você tem um aquário, onde você diz: eu não posso, eu não sou capaz, eu vou desistir. Viver dentro do aquário é como se você ganhasse, um exemplo, na Mega Sena 300 milhões e não soubesse que ganhou. É como você chegasse aos 80, 90 anos, vivesse uma vida não tão boa, e chegasse aos 80, 90 anos e falasse assim: agora eu descobri que eu era dono de tudo. Meu irmão, o Senhor te chama para sair desse aquário essa noite. O Senhor te chama para pensar diferente. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei pelo qual você está passando, eu não sei como você chegou até aqui. Talvez você chegou aqui com um aquário dentro de você, que só você sabe. Você está pedindo para alguém: me tira daqui, e você está pensando: eu não posso, eu não sou capaz. Ei, a mudança é hoje, a transformação é hoje. Sai desse aquário. Versículo 32 diz assim, a parte A: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O engraçado é que existem pessoas que não só param de lutar, mas também fazem com que as outras também parem de lutar. Sabe qual a consequência disso tudo? Sabe qual foi a consequência no meio daquele povo? Números 14 diz assim: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças são capturadas como prisioneiros de guerra. A pergunta deles para Moisés: não seria melhor voltarmos para o Egito? Deus, a terra prometida, foram totalmente esquecidos diante de um
problema. E diante do problema, eles decidiram parar de lutar. A consequência natural de quem desiste de lutar é voltar para o lugar de escravidão. Deixa eu te perguntar, qual Egito que você saiu? Qual Egito Deus te tirou? E por que você quer desistir de parar de lutar hoje e voltar para esse Egito? Qual é a terra prometida que Deus tem para você? Qual o Canaã que Deus tem para você? E muitas vezes você olha, enxerga problemas e fala: eu vou parar, eu não consigo, eu vou desistir, eu vou voltar para o meu lugar de escravidão. Qual é o Egito que Deus tirou você? Existem vozes que nos fazem desistir de lutar. As vozes estão por aí, meu irmão. Estão no mundo, estão na nossa casa, estão muitas vezes nas pessoas pelas quais nós mais amamos, estão dentro da igreja. Por que não, pastor? Pessoas, mundo, Satanás, todos estão por aí, espalhando e convidando você a acreditar no eu não posso, a querer que você acredite e você não pode, porque sabe do potencial que você tem, daquilo que Deus derramou sobre sua vida. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Esse versículo ele é lindo, ele é maravilhoso, mas pega o contexto dele. Sabe onde Paulo estava? Numa prisão. Lê os versículos acima aí, eu não vou falar para você não, leia aí. E termina com 4,13. Se você não chegar em Filipenses 4,13 e falar assim: uau, alguma coisa está te atrapalhando de entender a profundidade desse versículo. Paulo passou por tantas coisas, tantas lutas, tantos problemas, e no final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por que você quer parar de lutar, meu irmão? Por que você pensa em desistir? Por que você não quer avançar? Por que muitas vezes você pensa em parar? Qual atitude então, pastor, que eu devo tomar para mudar isso? Eu estou nessa situação, eu só enxergo problemas, eu estou desistindo de lutar. Aliás, eu já parei de lutar, pastor, eu não sei mais o que fazer. O que eu preciso fazer? Você só precisa fazer uma coisa: a atitude de confiar naquilo que Ele prometeu para você. Lembra que eu falei que eram 10 espias, o povo de Israel e o de Caleb? Para entender a atitude que Deus quer de você, primeiro precisamos entender quem é Caleb. Caleb foi um grande homem de Deus. Caleb era da tribo de Judá, filho de um homem chamado Jefoné. Caleb confiou no Senhor. Caleb fez parte dos 12 espias enviados por Moisés. Porém, enquanto os 10 homens voltaram com um relatório negativo, Caleb se mostrou alguém diferente. Tanto ele como Josué confiaram na promessa de Deus, no que aquele povo entraria na terra prometida. Enquanto 10 espias, 10 pessoas relatavam um desencorajamento geral, Caleb se levanta e, ao contrário daqueles 10, pensa e age de forma diferente. Deixa eu abrir um parênteses. Aqui talvez está a prova de que nem sempre a maioria está correta. 10 negativo, 2 positivo. 10 não creram, 2 creram. Nem sempre a maioria está correta. O correto é ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus pede.
Números 13, versículo 30, Caleb diz assim, a palavra de Deus diz assim: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Meu irmão, o povo estava alvoroçado, estava triste, estava confuso, querendo voltar para o Egito. Caleb se levanta e fala: vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse: com certeza nós vamos conquistá-la. Ei pastor, São José do Rio Preto, com certeza vocês conquistarão. Com certeza essa cidade é do Senhor. Com certeza vidas serão transformadas e mudadas. Creia nisso em nome de Jesus. As palavras de Caleb são demais. A postura de Caleb é demais. A atitude de Caleb atraiu os olhos de Deus para ele. Qual atitude eu e você nós temos tomado que tem atraído os olhos de Deus para mim e para você? Caleb tinha certeza que, mesmo diante dos desafios de lutar pela terra prometida, eles iriam vencer. As palavras de Caleb em nós dizem assim: é certo que venceremos. É certo que você vai vencer. É certo que você pode, não por mim, não por você, mas por Ele que nos capacitou. A atitude que Deus espera de mim, de você, é crer na promessa dEle para nós. Sabe quantas promessas existem na palavra de Deus para mim e para você? Mais de 2.000 promessas existem na palavra de Deus. Por que a gente só enxerga problemas? Você leu a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Por que não crer nas promessas de Deus para a sua vida? Por que não ter a atitude de Caleb? Por que não ter a atitude de Josué? Caleb sabia que havia uma palavra lançada sobre o povo dele, sobre a vida dele. O que simplesmente ele fez foi obedecer a palavra de Deus. Ele sabia da batalha, mas sabia também que tinha um Deus que vence toda e qualquer batalha. Max Lucado, ele fala assim: quando obedecemos aos mandamentos de Deus, abrimos a porta para o favor de Deus. Se você pegar uma outra versão, se eu não me engano é a versão NVI, não a versão internacional, as palavras de Caleb são assim: subamos e possuamos a terra. Deixa eu aplicar algo aqui. Geograficamente, o lugar onde eles estavam era uma planície. Para se chegar à terra prometida, precisava subir a montanha, precisava um esforço. Sabe, meu irmão, sabe por que talvez muitas vezes nós paramos, nós desistimos? Porque a nossa vida está sempre numa planície, quando na verdade o que o Senhor quer de mim, de você é: suba, eleva os níveis, eleva a sua vida espiritual comigo, suba e possua a terra que eu te prometi. Para de andar na planície, suba as montanhas, a terra prometida é um passo à frente. Pare de andar na mesmice, suba e possua aquilo que Deus te prometeu. Subamos e possuamos. Eles estavam em um deserto, abaixo do nível da terra prometida. Talvez sua vida está passando por esse deserto. Talvez sua vida está nessa dificuldade. Hoje é dia de você subir a lugares mais altos da sua vida e possuir as promessas de Deus para você. Chega de andar no nível espiritual raso. É hora de subir e tomar posse daquilo que Deus derramou e prometeu para você. Caleb não se importou com a opinião dos outros. Ele estava diante de Moisés, ele estava diante de outros 10 espias e diante de uma nação inteira. Ele simplesmente se levantou pela fé e disse: ei, eu vou crer na palavra de Deus. Eu creio que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então vamos, subamos e possuamos aquela terra. Receba essa mesma atitude em nome de Jesus. Onde todos viram gigantes, Caleb viu uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Versículos 6 até o 9 de Números 14 diz assim:
dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Ei, Multivida, o Senhor está com vocês. Vou repetir, acho que 5 pessoas entenderam, pastor. Ei, Multivida, o Senhor está com vocês. Sabe qual foi a diferença entre Josué e Caleb? Eles confiaram na palavra lançada por Deus. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Mateus capítulo 7 diz assim, versículos 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus deixa bem claro para mim e para você nessa passagem: quem ouve as minhas palavras, quem recebe as minhas promessas, quem pratica as minhas palavras, quem recebe as promessas e pratica as promessas, a casa continua sempre em pé. As dificuldades vêm, os ventos vêm, os problemas vêm, as tempestades vêm, dão contra ela, e ela não cai, porque há firmeza, há uma pedra, há uma rocha segurando as palavras de Deus sobre a sua vida. Eu estou terminando. É uma história que diz assim: havia um mendigo sentado na rua durante muito tempo. Ele sentava sempre na mesma esquina, sempre no mesmo canto. E durante muitos anos, passava um empresário na frente desse mendigo. Esse mendigo segurava a placa dizendo assim: eu sou miserável, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu sou analfabeto. O empresário passava direto, todas as vezes, e via aquela placa. Um dia, algo mudou. Aquele empresário passou pelo mesmo lugar que aquele mendigo estava passando, estava sentado, aliás, e a placa mudou os dizeres. A placa dizia assim: ao invés de eu não posso, diz eu posso. Ao invés de eu sou miserável, a placa dizia eu sou próspero, eu sou bem sucedido. Ao invés de palavras de tristeza, haviam palavras de fé, motivação e esperança. Aquele homem então, tocado com uma forma que aquele mendigo, aquela pessoa se expressava, ele olha para o mendigo e fala assim: cara, interessante suas palavras, interessante seus dizeres. Você aí, numa situação complicada, numa situação de pobreza, e mesmo assim, você com essas palavras, bacana, legal essa sua atitude. Você não quer trabalhar na minha empresa? Eu achei interessante essa estratégia de marketing. Aquele mendigo então, aceita obviamente o trabalho. As coisas começam a mudar na vida daquele mendigo. Ele começa a prosperar, a ter seus bens, a construir sua família, até chegar um momento onde ele passa a ser o sócio, quase o sócio majoritário daquela empresa onde ele havia começado. Numa entrevista coletiva, uma repórter perguntou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceu na sua vida que você veio da pobreza, você veio da mendicância, e como se fosse do nada, você chegou onde você chegou agora?
Aquele então mendigo e hoje empresário responde assim: filha, não foi do nada. Por muitas vezes eu sentei na calçada, eu acreditei naquelas palavras que diziam: eu não posso, eu não sou capaz, eu sou um analfabeto, eu sou um miserável. Mas um dia eu li um livro, e aquele livro mudou minha vida, mudou minha mente. E eu então comecei a expressar palavras de bem sobre a minha vida. Eu posso, eu sou capaz, eu sou bem sucedido, eu sou próspero. A repórter então, a jornalista ficou: o senhor quer me falar então que uma placa com os dizeres de que você é bem sucedido, próspero, que você pode, mudou a sua vida? Aquele empresário falou assim: não foi a placa que mudou a minha vida, não foi a frase que mudou a minha vida. Antes de escrever aquelas frases, eu precisei acreditar naquelas palavras. Hoje é dia de você depositar sua fé nas palavras de Deus. Hoje é dia de uma chave mudar a sua vida com relação às palavras de Deus e as promessas de Deus para você. Números 14, versículo 20 e 24 diz assim: o Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que tratou com desprezo haverá. Mas com o meu servo Caleb, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Sabe quais foram as consequências, eu já estou terminando, para aquele povo que não acreditou nas promessas de Deus? Aquele povo continuou vagando pelo deserto mais 38 anos. Um povo que estava às margens da terra prometida continuou vagando por 38 anos no deserto. Um povo que não acreditou na palavra de Deus. E mais, essas pessoas que relataram que a terra prometida por Deus não era boa, as mesmas promessas que Deus havia feito para Abraão, para Isaac e para Jacó, aquele povo que falou: a terra é boa, mas nós não podemos conquistar, aquele povo não entrou na terra prometida, nem Moisés, somente Josué e Caleb. Hebreus 3 diz assim: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por sua causa, por causa da incredulidade, que não puderam entrar. As promessas de Deus são para os filhos de Deus, mas os filhos de Deus precisam acreditar nelas. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Acredite nas promessas de Deus para a sua vida. Aquele povo andou em círculo 38 anos. Talvez você esteja aqui hoje caminhando em círculos num deserto, porque a atitude de não confiar na palavra continua a mesma. Deus te pede hoje: ei filho, muda a chave, confia nas minhas promessas, confia nas minhas palavras, que eu vou fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Mude a chave nessa noite, confie nas promessas de Deus. Deus não precisa de muita coisa para mudar a sua história. Ele só precisa de uma atitude sua, de crer na palavra dEle. Josué, e eu termino aqui, capítulo 14, versículo 6, até o versículo 15, não precisa ler. Josué, olha, Caleb, chega diante de Josué, e fala assim: Josué, eu
Vou fazer a minha versão, tá? Depois você lê. Josué, a gente já enfrentou tantas coisas. A gente já batalhou tantas coisas. E lá atrás, quando eu tinha 45 anos, o Senhor prometeu uma terra para mim, a Moisés. E eu acreditei nessa promessa. O Senhor disse para mim, através de Moisés, que Ele me daria a terra de Hebrom. Então, Josué, me dá a minha terra que Deus me prometeu por herança. Eu quero essa terra, eu reivindico essa terra. Caleb se vira para Josué e fala assim: Josué, quando Deus me prometeu aquela terra, eu tinha 45 anos. 40 anos. Hoje, depois de 45 anos esperando pela promessa, eu estou mais forte, eu estou tão mais forte que eu vou continuar lutando. Eu vou lutar, ainda com 85 anos eu creio na mesma promessa e eu vou lutar. Sabe o que o Caleb fala para mim e para você? Primeiro, a promessa de Deus faz a promessa e ela não se perde com o tempo. Quem perde a promessa não é Deus, somos nós. Caleb fala outra coisa. Caleb foi fiel ao Senhor. Ele creu e acreditou na promessa. Caleb perseverou. Caleb disse: depois de 45 anos, eu estou tão mais forte que eu quero a minha terra e eu vou lutar pela minha terra, porque lá eu estava forte, mas agora eu acredito tanto na palavra de Deus como antes, e eu creio que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Coloque-se em pé aí, meu irmão. Eu sei que até aqui você viveu grandes coisas na sua vida. Eu sei que até aqui você já passou por tantas experiências. Mas o Senhor te chama nessa noite para começar a aplicar fé, ainda mais fé nas palavras dEle. Os 15 anos que vocês viveram não se comparam aos anos que estão por vir. Os 15 anos desse ministério Multivida jamais se compararão aos anos que ainda o Senhor está para derramar sobre vocês. Eu tenho certeza, se você pegar o seu pastor, conversar com ele, ele vai olhar nos seus olhos e vai falar: filho, filha, quando eu comecei há 15 anos, eu estou tão mais forte hoje do que há 15 anos atrás. Eu tenho tanta força para lutar, mas lá 15 anos atrás, o Senhor me fortaleceu tanto, que os 15 anos agora não se comparam à força que eu tenho para lutar mais para frente. Meu irmão, essa é uma palavra para a sua vida. Nada do que você viveu até aqui se compara ao que você vai viver a partir de hoje. As promessas de Deus para a sua vida continuam. Cabe a mim, cabe a você receber e acreditar nessas palavras e nessas promessas de Deus. O Ministério de Louvor vai estar adorando uma canção. Já passei o tempo, né? Um pouquinho. Mas como eu falei, eu me senti em casa. E eu vou fazer o que eu faço lá. Eu queria você, se você entendeu essa palavra, e você está depositando fé naquilo que Deus te falou hoje, você precisa hoje dar um passo de fé na sua vida. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente.